Simbora para mais uma, agora super técnica. Não é tão interessante quanto as outras, mais teóricas, mas essa eu falei com o Mike, ele disse que é mais uma questão para treinar a definição de epsilon. No caso, a gente tem uma sequência, a gente quer provar que ela converge para um certo número. Então a gente tem de achar um n para que, dado o epsilon, a desigualdade de definição do limite da sequência seja satisfeita. São três sequências que o resultado fica bem estranho. Mas, e daí? Né? Vamos embora. Primeiro, para a letra A, que é o corrigindo com o negocinho, perfeito. Para a letra A, a gente quer provar que o limite de raiz de n sobre n mais 5, com n tendendo a infinito, é igual a zero. Se a gente pensar no cálculo, a gente sabe que isso tende a zero porque raiz de n é uma potência 1 meio. N mais 5 é uma função linear, potência 1. Então, se a gente tende a infinito, se a potência de baixo for maior que a potência de cima, a maior potência, né? Então, o limite vai para zero. Mas, na questão da análise, como é que a gente mostra isso? Primeiro a gente vê, como raiz de n sobre n mais 5 é sempre positivo para qualquer n maior que 5, então, dado epsilon maior que zero, aqui a gente tem a própria desigualdade do limite, que é módulo de raiz de n sobre n mais 5 menos zero menor que epsilon. Tá, mas já que esse termo aqui é positivo, a gente pode tirar o módulo. Fica só raiz de n sobre n mais 5 menor que epsilon. Agora vamos para a força bruta, né? Que é, primeiro, a gente quer isolar o n. Passa multiplicando esse n mais 5. Fica raiz de n é menor que epsilon vezes n mais 5. E o que a gente faz? Eleva ao quadrado. Então a gente tem que n, raiz de n ao quadrado dá próprio n, menor que epsilon ao quadrado vezes n mais 5 ao quadrado. Esse termo da direita, vou até expandir o quadrado logo. Epsilon ao quadrado vezes n ao quadrado mais 10n mais 25. Beleza. Embaixo, o que a gente faz? Faz a distributiva. Então fica epsilon ao quadrado, n ao quadrado, mais 10 epsilon ao quadrado vezes n, mais, vou dar um espacinho, mais 25 epsilon ao quadrado, menor não, maior que zero. O que é que eu fiz agora? Eu passei esse n menor o outro lado, troquei as posições e troca, claro, o sinal da desigualdade. E eu passei esse n subtraindo. Então, vou colocar aqui até de azul menos n. Eu peguei esse n daqui, passa subtraindo para cá. Por quê? Na linha de baixo, eu só juntei esses termos com o próprio n. Fica epsilon quadrado n quadrado mais 10 epsilon quadrado menos 1, isso vezes n, mais 25 epsilon quadrado sendo maior que zero. O que é que a gente tem agora? A gente tem uma função de segundo grau. No caso, uma inequação de segundo grau. Como é que a gente resolve? A gente tem que fazer delta básica e depois olhar com cavidade da função. Mas aqui, olhar com cavidade, para mim, vai ser desprezível, porque eu simplesmente vou colocar que o n tem que ser maior que a solução positiva dessa equação. Como é que é básica? Vamos lá. O x é igual a menos b. Quem que é o b? Coeficiente do n é 10 epsilon quadrado menos 1. Já que a gente quer menos b, pode trocar as posições deles. Fica 1 menos. Vai ou não vai? Vai. 1 menos 10 epsilon quadrado, mais ou menos raiz de delta. Mas se a gente colocasse o menos, daria uma solução menor do que a solução com o mais. Então, vou colocar só o mais, porque a gente quer o n que garanta o resultado. O que garante o resultado de fato é o maior deles. Mais raiz de, agora que vem o cacete, que é raiz de b ao quadrado, 10 epsilon ao quadrado menos 1, tudo ao quadrado, menos 4ac. Menos 4 vezes epsilon ao quadrado, vezes 25 epsilon ao quadrado. Então, 4 vezes 25 dá menos 100. Epsilon ao quadrado vezes epsilon ao quadrado dá epsilon à quarta. Embaixo, sobre 2a.
Então fica vezes sobre 2 vezes epsilon ao quadrado. Dá para simplificar isso? Mais? Dá. Vou? Não vou. Tá certo. Se você chegar nisso, a resposta tá certa. Que o n maior do que esse número bizarro aí vai satisfazer o limite. Perfeito. Vai garantir o limite. Então, fechou. Para qualquer epsilon, a gente achou um n, essa bagaça aí, que faz com que a desigualdade da sequência do limite seja satisfeita. É o que basta. Eu falei de sequência do limite, limite da sequência, né? Letra B. A gente quer que o limite de 1 sobre ln de n mais 1 seja igual a zero. A gente já sabe também, ln é uma função que tende ao infinito, mesmo que muito lentamente, então 1 sobre algo que tende ao infinito dá zero. Na questão da análise, como é que a gente faz? Primeiro passo, como ln de n mais 1 é maior ou igual a zero, e para qualquer n maior que 2 porque, maior que 2? Era para ser para qualquer n menos, maior que menos 2. Aí não importa, né? Então é sempre positivo. Bora. A gente tem que mostrar a desigualdade do limite. Módulo de 1 sobre ln de 1 mais n menor que epsilon. A gente tem que achar um n para isso. Primeiro, já que ln é sempre positivo, nas condições que a gente quer, com n tendendo ao infinito, então a gente pode tirar o módulo, e aí é conta. Primeiro, passa esse ln multiplicando com o outro lado. A gente pode fazer isso e não mudar a desigualdade porque ln é positivo. Então fica 1 é menor que epsilon vezes ln de 1 mais n. Já que a gente tem um número multiplicando um ln, a gente pode passar ele como expoente. Fica 1 menor que ln de 1 mais n elevado a epsilon. Foda. Daí o que, é que a gente tem? Se a gente tem uma desigualdade logarítmica, e na equação logarítmica, a gente pode simplesmente cortar a base, mas elevando, colocando todos como a base comum. No caso, sendo a base do log, que é o e. Como é que a gente faz então? O lado esquerdo fica e. Lado direito é elevado a ln de alguma coisa dessa própria coisa. Então fica somente 1 mais n elevado a epsilon. Daí vou fazer dois passos ao mesmo tempo. Mentira, não vou mais. Vou trocar de lado duas coisas. Fica 1 mais n elevado a epsilon maior que e. Então 1 mais n tem que ser maior que agora o número bizarro, que é e elevado a 1 sobre epsilon. O que quer que seja isso. E aí, só passar o 1. Então, n tem que ser maior que e elevado a 1 sobre epsilon menos 1. Esse número, igualmente bizarro, comparado com a questão anterior, também satisfaz o limite. Então, se a gente quer satisfazer essa desigualdade, se a gente pegar n maior do que esse número aí, vai satisfazer. É muito difícil? Até que não. Pelo menos eu acho, né? Porque é muita conta. Eu gosto de conta. Mas é só seguir os passos padrão. O ruim é que a questão não é muito padrão. Aí, tudo bem. Letra C. A gente quer provar que o limite de raiz de n sobre n mais 1 é igual a 1. Beleza. A gente já viu que n sobre n mais 1 é menor que 1. Foi a questão... A questão 1, né? Eu acho. Mentira. É a questão da lista 4. Esqueci qual é. Então, se a gente tem isso, a gente tira a raiz dos dois lados e vai manter a desigualdade. Porque são números maiores que 1. Então, logo, a raiz de n sobre n mais 1 é menor que 1. Falei besteira, né? Falei besteira, porque a raiz de n sobre n mais 1 é menor que 1. Mas não importa porque o número da direita é o próprio 1. Então, a raiz de um número que é menor que 1 continua sendo menor que 1. Então, essa desigualdade vale. A raiz de n sobre n mais 1 é menor que 1. Agora, para qualquer epsilon maior que 0, a gente tem que provar essa desigualdade aqui do módulo. O termo da sequência menos o limite, isso em módulo menor que epsilon. Já que o n sobre n mais 1 é crescente, menor que 1, então esse módulo aqui, se a gente analisar só o que tem dentro dele, é negativo, que o termo da esquerda é menor do que 1. Então, se a gente tirar o módulo, a gente tem que fazer 1 menos
raiz de n sobre n mais 1 menor que epsilon. Agora, primeiro, passa esse 1, trocar de cor, passa esse 1 subtraindo. Fica, vou até colocar aqui do lado, menos a raiz de n sobre n mais 1 menor que epsilon menos 1. A gente multiplica por menos 1 para trocar o sinal da esquerda, trocar o sinal da desigualdade e trocar a ordem dos termos da direita. Então fica a raiz de n sobre n mais 1 maior que 1 menos epsilon. E depois eleva ao quadrado, que está aqui embaixo. N sobre n mais 1 maior que 1 menos epsilon ao quadrado. Dois passos em um agora. Passa esse n mais 1 multiplicando. Não muda a desigualdade, porque n mais 1 é positivo. E expande o quadrado. 1 menos epsilon quadrado dá 1 menos 2 epsilon mais epsilon quadrado. Vou trocar aqui que está um pouquinho confuso. E, por fim, distributiva. N vezes 1 é n menos 2 epsilon vezes n mais epsilon ao quadrado vezes n mais 1 vezes a expressão da própria expressão. 1 menos 2 epsilon mais epsilon ao quadrado. Vamos juntar os termos que tem n aqui. Primeiro, tem esse n e esse n de lados contrários. Corta. E vamos juntar esses termos. 2 epsilon n mais epsilon ao quadrado n. Quando a gente passa para o lado esquerdo, passa subtraindo. Troca o sinal. Então, esse 2 epsilon n, esse menos 2 epsilon n fica mais 2 epsilon n. E esse epsilon ao quadrado n fica menos epsilon ao quadrado n. Inclusive, eu coloquei errado aqui na conta. E eu coloquei o n em evidência. Fica n vezes 2 epsilon menos epsilon ao quadrado maior do que aquele cacete todo. Mais uma suposição para terminar a questão. Que a gente tem de passar esse número aqui dividindo. Só que a gente tem de garantir que ele seja maior que zero. Por que que ele é maior que zero? Porque o epsilon é menor que 1. A gente pode supor que o epsilon é menor que 1. Então, se o epsilon é menor que 1, ele ao quadrado é menor do que ele mesmo. Só que 2 vezes epsilon é maior do que ele mesmo. Então, se o epsilon está entre 0 e 1, 2 epsilon é maior do que epsilon ao quadrado, então esse termo é positivo. Então, simplesmente, no final fica epsilon ao quadrado menos 2 epsilon mais 1 sobre 2 epsilon menos epsilon ao quadrado. E esse n garante o limite. Se a gente quiser satisfazer o limite da definição de sequência, a gente pega esse n e dá certo. Questão boa, né?